Salve rapaziada, bem-vindos ao Gaules Studio. E no vídeo dessa semana vamos estar trocando aquela ideia a respeito de estilos musicais, heavy metal, rock and roll, punk rock. Na prática vocês vão acompanhar o término desse trabalho aqui, ó. Quem assistiu o vídeo da semana passada deve ter visto eu começando esse trabalho. Então, aproveitando o tema desse display aqui, que é esse logotipo vintage do Ozzy, hoje nós vamos estar falando a respeito de estilos musicais, heavy metal, rock and roll. Então eu já peço para vocês, capricha no like aí, se inscreva no canal, não deixe de fazer o seu comentário. Pode mandar qualquer pergunta, faça seu comentário, é muito importante para nós saber o que vocês estão achando do nosso conteúdo. Vamos ao vídeo. Salve rapaz, satisfação mais uma vez, vocês que acompanham aqui o Gaules Studio, o Roger Gaules falando aqui com vocês. Então, pegando a deixa, já que vocês estão acompanhando aí o feitio desse trabalho, fazendo essa plaquinha, esse display aí, um emblema do Ozzy Osbourne, um emblema até vintage, né? Que esse desenho desse morcego aí, originalmente me lembra dele do álbum Speak of the Devil. Então eu peguei e selecionei algumas questões aqui. Gostaria de agradecer muito o meu grande amigo Rodrigo Camarote, que foi ele que enviou essas perguntas, e todas elas estão relacionadas à música, curtir som, para mim falar um pouco a respeito disso aí. E eu acho que calha com o trabalho que vocês estão vendo ser feito aí. Vamos aproveitar e dar uma esmiuçada nesse assunto aí. Ele perguntou para mim, são 4 perguntas, tá? Eu vou dar, na verdade, 2 respostas, onde que uma coisa vai complementando a outra. Então, começando, ele pergunta: o que definiu o seu gosto musical e quais são as bandas que até hoje você curte? Bem, eu vou resumir bastante isso aqui, porque já tem muitos anos aí que eu curto som e eu gosto de uma infinidade de coisas. Então eu vou me apegar mais às origens de como que isso aí começou, como eu fui me interessando por música. Então é o seguinte, eu desenvolvi interesse por música através dos meus pais. E dos meus tios também. Desde muito criança eu cresci acostumado a ouvir muitos discos, na época LPs, né? Os quais na casa dos meus pais a gente ouvia direto e eles colecionavam diversos. Tinha uma coleção bem grande de discos lá do meu pai, da minha mãe, né? Claro que aquilo que eles ouviam não foi exatamente o que definiu o meu gosto, mas impulsionou a eu prestar atenção e gostar de ouvir música, né? Ainda muito pequeno, a primeira música que me cativou foi o Calhambeque, do Roberto Carlos. Tanto que eu até ganhei um compacto. Eu ouvi aquilo até desintegrar o disquinho, né? Ainda bem novo, já com 7 anos talvez. Eu lembro que o meu pai chegou com uma caixa em casa com um monte de disco, né? E entre esses discos que ele havia pego emprestado para poder gravar em fita cassete, havia uma boa parte ali da coleção dos Beatles, né? Nessa mesma época passava na TV o seriado dos Monkees, que eu não perdia e eu curtia demais aquilo ali, né? Eu era criança e eu nem entendia muito bem, tanto que eu confundia os Beatles e os Monkees. Eu achava que talvez fosse o mesmo grupo, embora lá na minha casa eu já ouvisse através do meu pai o Elvis, Neil Sedaka, Bob Darin, o Jerry Lee Lewis. Eu também ouvia muita coisa da Jovem Guarda, Roberto Carlos, até a Rita Lee. Foi ouvindo aqueles discos dos Beatles que eu fiquei vidrado na música, né? O disco que eu mais curti era o A Hard Day's Night, ou com o título que saiu aqui no Brasil, era Os Reis do Iê Iê Iê.
Eu acho esse título uma bosta. Sinceramente, eu acho super tosco. Mas era o que tínhamos, né? Bom, foi a partir dali que eu costumava sempre pedir algum disco de presente quando eu tinha oportunidade, né? Já em 1980, foi quando o Queen veio pela primeira vez se apresentar aqui no Brasil. E eu já tinha alguns amigos, vizinhos lá, um pouco mais velhos, que eles curtiam o rock. E eu já estava descobrindo algumas coisas, conhecendo algumas bandas que eles me emprestavam ou gravavam para que eu escutasse, né? Mas foi em 1983, quando o Kiss veio para o Brasil pela primeira vez. Eu tinha 12 anos, aí eu pirei naquilo. Realmente, aquela vinda do Kiss, a primeira vez que eles pisaram aqui, impactou toda uma geração. E foi ali que realmente me impulsionou a curtir som pesado de fato, né? A partir dali que eu comecei a colecionar discos e a curtir pra valer. Mas a primeira banda pesada que eu pirei de fato foi o Black Sabbath. E também a primeira que eu me dediquei a fazer a coleção, sendo que a grande maioria dos álbuns eram difíceis de encontrar naquela época, né? Lógico que isso depois foram sendo relançados e persistentemente eu consegui montar a coleção, né? Na sequência eu já pirava no Motorhead também, que era uma banda bastante próscrita na época, né? Na real, que ninguém que eu conhecia gostava. A grande maioria de quem eu interagia torcia o nariz pro som deles e achava Motorhead uma barulheira da porra. Mas eu achava foda demais e minha cabeça quase explodiu quando eu assisti pela primeira vez o clipe da música Iron Fist no Som Pop. Sem dúvida ali foi um marco definitivo para viciar totalmente no som pesado. Então vale muito destacar que a década mais prolífica pro heavy metal geralmente é considerada a década de 1980. Foi durante esse período que o heavy metal se tornou extremamente popular e teve um impacto significativo na cultura musical, né? Várias bandas icônicas surgiram nessa época e ajudaram a definir o som e a estética do gênero. Foi uma década de ouro, né, com o surgimento inclusive dos subgêneros como o thrash metal, o power metal, até o black metal. Além disso, foi na década de 1980 também que começaram a surgir o lançamento de festivais de heavy metal importantes como o Monsters of Rock, que ajudaram a consolidar a popularidade desse gênero. Essa década deixou um legado duradouro e muitas das bandas e álbuns lançados lá na década de 80 são considerados os grandes clássicos do gênero até hoje. Então, eu considero uma tarefa das mais ingratas e difíceis criar essas listas, com banda preferida, discos preferidos. Mas sempre que eu tento enumerar esses favoritos, eu vejo claramente que uma porrada de outros completamente merecedores acabam ficando de fora. Mas como eu tô tentando responder a pergunta aqui, eu separei 10 bandas que muito me influenciaram e que eu considero indispensáveis. São bandas que eu sempre curti, já fazem muitos anos, e eu cresci ouvindo, e eu ainda escuto e eu curto demais até hoje. Então vou começar pelo Mercyful Fate e o King Diamond, logicamente. Não vou nem ficar falando o porquê que eu citei essas 10 bandas, apenas eu vou falar o nome delas. De repente, num outro dia, num outro vídeo, a gente comenta com mais ênfase o porquê de cada uma delas, tá? Mas então, na 10ª posição aí eu cito o Mercyful Fate e o King Diamond. Já na 9ª eu fico com o Celtic Frost, também me influenciou muito, eu acho do caralho isso aqui, muito bom. Aí em 8º a gente já pega uma coisa
que já coincide com o gosto de muitos, que é o Iron Maiden. Sempre ouvi e curti o Iron Maiden. Na 7ª posição eu coloco o Judas Priest, banda seminal aí também pro heavy metal, né? Na 6ª posição, uma banda que eu sou fã há muitos anos, inclusive eu acho até um pouco subjugada, agora que eles estão mais velhos, parece que estão sendo mais reconhecidos. Lembrando que todas essas bandas são muito antigas e todas elas tiveram uma carreira aí cheia de altos e baixos, fases que de repente não estavam muito boas, mas nunca deixaram a peteca cair, né? Então veio o Saxon aí na 6ª posição. Na 5ª posição, o Kiss, nunca deixei de ouvir o Kiss, embora que teve uma fase que eu tinha até vergonha de dizer que gostava, mas é uma banda que eu sempre curti ouvir, tem coisas que são impagáveis aí até hoje, nunca decepcionou. Em 4º lugar, os Ramones. Ramones também dispensa maiores comentários, né? Ramones é tudo de bom. Na 3ª posição, o Motorhead. O Motorhead, que é uma banda que a minha vida inteira sempre me acompanhou, aquele som de cabeceira, né? Sempre curtindo o Motorhead. Na 2ª posição, o Black Sabbath, sem dúvida, Black Sabbath. E na 1ª posição, os Beatles. Os Beatles, que eu sempre julguei, ainda acho extraordinário, eu gosto demais, ainda eu sinto o mesmo prazer de escutar eles desde sempre. Então, só citando aí 10 bandas para colocar aqui na resposta, em cima do que o amigo me perguntou, mas claro que tem uma infinidade que não está nessa lista aí, mas que também eu curto demais. Continuando, ele pergunta assim, qual o show mais foda que você assistiu ao vivo? E qual show que você faria de tudo para ver? Então, essa também é uma questão para lá de difícil de responder. Particularmente, eu não posso me queixar, considerando que eu acho que eu sou até privilegiado, porque durante décadas eu tive a oportunidade de assistir uma porrada de shows. Mas muitos mesmo, em vários lugares e de muitos outros estilos também. Beleza, que eu sempre fui mais focado no rock and roll, no heavy metal, mas também já assisti show de outros estilos musicais, muito bons, por sinal. Eu pude assistir muito show fodástico. Por exemplo, nessa lista que eu citei as 10 bandas aí, as únicas que eu não consegui assistir foram o Saxon, infelizmente, né? E o Celtic Frost. Essas duas até pode ocorrer de assistir ainda, né? No Celtic Frost, não necessariamente o Celtic Frost, mas o Tom Warrior ainda está na ativa aí, que ele tem bandas como o Triptykon e até o Hellhammer aí, andou fazendo excursão recentemente, passou já pelo Brasil, que eu não pude ver. E, logicamente, também não consegui ver os Beatles, claro. Os demais, eu tive o privilégio de ver todos eles ao vivo e com muito prazer eu digo que a maioria pude assistir até em mais de uma ocasião. Mas para citar um show que marcou muito para mim, assim, é uma banda que nem tá na lista lá, mas que me surpreendeu demais e ainda eu considero um dos mais foda que eu tive a chance de ver, foram os Rolling Stones em janeiro de 1995 com a turnê do Voodoo Lounge. Foi a primeira vez que os Stones se apresentaram aqui no Brasil e naquela época eu não me ligava muito no som dos Stones. Eu já conhecia, fazia tempo, coisa e tal, mas eu não poderia dizer que fazia tanta questão. Eu tinha uma ideia deles de que fariam um show meio frio, uns ingleses velhos e apáticos que carregavam mais nome do que eficiência mesmo. Positivamente eu mordi a língua e quebrei a cara, porque o show foi completamente fantástico, em tudo que é sentido, na produção, repertório, a performance, o carisma, é inesquecível, foi um showzaço. Quanto a outra pergunta, qual show eu faria qualquer coisa para ver?
É boa essa, cara. Olha, tá mais fácil eu responder o que eu não faria pra ir ver um show hoje em dia, né? Seja lá de quem fosse. Francamente que hoje em dia eu não imagino um show que eu passaria perrengue pra ir assistir. Como eu disse, eu já assisti a maioria dos meus preferidos. Ainda mais, né? Eu ainda curto muito ir em shows e quando eu posso ir eu não perco. Porém, quando eu era mais jovem, eu tava pouco me linchando, encarava qualquer roubada. Ir em show com grana, sem grana, de busão, de carroça, de carona, a pé, eu não tava nem aí. Mas hoje em dia eu não tenho mais saco pra ficar trocentas horas de pé, espremido no meio da massa suada e fedorenta, com aquele enxame de celular aceso atrapalhando a visão do palco. Eu também não me disponho a pagar uma exorbitância para quem quer que seja e também não suporto viajar mais do que 1h30 para ir assistir show em outra cidade. Mas tirando estes empecilhos, né? Eu imagino que assistir um show dos Beatles, caso todos eles estivessem vivos e com a idade que eles teriam hoje, seria algo extraordinário. Então, é isso aí que eu consegui pensar aqui para estar respondendo, falando um pouquinho a respeito aí de gosto musical. Eu acho que é só arranhando a superfície do assunto, né? Porque com certeza isso aí vai estar presente em vídeos futuros. Tem muita coisa para falar a esse respeito aí com vocês. Falou? Então valeu e vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Conto com a presença de vocês. Obrigado e até. Of the spikes, and then you attack, shining the blade, in eye of the rat, increasing your sins into battlefield. Bom, galera, agradeço muito quem ficou até aqui, assistiu todo o conteúdo, espero que vocês tenham curtido esse trabalho aqui, feito com essa técnica da latonagem. Quem não acompanhou o vídeo da semana passada, dá uma conferida lá que tem o começo desse trabalho, tá? Capricha no like aí, faça sua inscrição no canal, posta seu comentário, sua pergunta, que é muito importante saber o que vocês estão achando do conteúdo para nós aqui, beleza? Semana que vem um vídeo inédito, um novo trabalho e ó, vem coisa imperdível aí. Muita gente vem pedindo para pintar algum boneco impresso em resina 3D e é justamente isso que a gente vai estar tratando e mostrando a partir da semana que vem, ok? Um grande abraço e até lá!